Maria Marta é uma missionária que tem dedicado a vida ali na Amazônia, com os Yanomami. Ela vai estar falando com vocês a respeito do que tem acontecido ali. E eu honro muito a sua vida, porque ela não é famosa no Instagram, ela não é conhecida nas redes sociais, não está na mídia como muitos estão, e nada contra isso, mas eu tenho convicção que ela é muito conhecida no céu. Está ali, irmãos, ensinando aquelas crianças, aqueles homens ali sobre a palavra de Deus. Enfim, vocês vão ouvir o que ela tem para compartilhar com a gente. E é uma alegria te receber aqui e ter a oportunidade de te ouvir. E é uma alegria poder estar participando daquilo que o Senhor tem feito lá. Fique à vontade. Bom dia, gente. Hoje foi um desafio, viu? Porque eu já comecei o dia, quando eu olhei para o relógio, puxa, 5h30, vou pular porque eu tenho compromisso às 6 horas. E eu comecei, de repente, estar muito escuro. Era 5h03. E eu, achando que era 5h30, já começou assim. E ali está tendo uma reunião às 6 da manhã, pelo nosso Brasil, que vai durar 40 dias, né? Profetizando sobre o caos, né? Então, às 6 da manhã, eu posso falar para alguns que quiserem ouvir, né? E ali eu comecei a ajeitar as coisas, e fui tentar achar uma roupa. Então, gente, eu queria estar com outra calça aqui, para falar a verdade, eu não queria... Mas eu tentei, a gente descobre que ganhou um peso, não entra, a outra não dá certo, eu não sei o quê, e foi. No fim, eu voltei para onde eu não queria, pronto. Saí de casa, estou lá no Vila Madalena com minha irmã, e é um lugar novo para mim também, chamei um Uber, e estou esperando 32 minutos, nada. E tá, aguardando, rachando, tentando. Ontem eu chamei um para vir para cá, acabei de chamar, apareceu. Eu nem estava pronta. Aí tive que correr. Então, uns negócios assim. E ali foi. Aí ligo para um, não dava, liga para outro, não dava, liga para outro, também não dava, ninguém estava acordado. E não liguei para o pastor Kleber, então não deu, está vendo, né? E foi assim, e no fim meu sobrinho, né, me pegou lá já 8:55, né, quase 8:55, ele tinha que estar na igreja dele, 9 horas na igreja dele. Ele deixou a mulher dele lá, me trouxe aqui. Ai, o negócio ficou interessante. Mas vamos lá, chegamos, né? E é bom ver vocês de novo. Eu estive aqui, sabia, no 2023. Mas, né, quase que 2 anos sem ver vocês. Né? E, irmãos, vamos começar, o pastor já deu uma palavra. Vamos começar hoje vendo algum pouco lá da floresta, mas eu sei que não vai dar para ver os vídeos, né? Vai ter som. Tá, então vamos colocar o vídeo e vou poder explicar um pouquinho. Vai chegar, né? Tá vendo? Hoje é o dia. É para ter paciência, né? Então, essa daí é o primeiro ano lá da escola, nossa escolinha, né? Daí o Ezequiel. Nesse dia aí era uma aula, né? Para aprender sobre cores em português. Então, é uma turminha de 31 meninos, né? Pode ver ali a cena, né? Então, são os menininhos ali do primeiro ano. Ezequiel é um dos crentes, né? Ele é o tradutor, ele é o ensinador e também é o professor da escola. Então, fomos ter uma aula ao ar livre, né? Para ensinar sobre as cores em português. Azul, verde, vermelho. Então, ele achou bom ir lá no quintal e mostrar as flores, né? Vermelho, verde, né? É uma turminha muito animada mesmo. Nós estamos focando na educação esse ano, né? Tem um próximo vídeo? Então, aqui, isso aqui está na sala de aula também, com o primeiro ano. E é uma turminha muito animada. A gente tem visto que não é só aqui na cidade, também lá é uma geração diferente, viu? Eles são muito mais espertos, né? E também ali era contando, então, né? De 0, né? Contar de 0 até 5, né? Então, estavam com aula de matemática, né? E, então, aí a nossa escolinha, né? Esse é o primeiro ano que estamos lidando com eles. E de manhã nós temos uma devocional com essas criancinhas também, viu? Estão aprendendo sobre a palavra de Deus, né? E Tia Sussumo, vocês iam ouvir umas coisas muito interessantes, mas não tem som, então fica para a próxima vez, né? E assim estamos seguindo ali, né? E aquele versículo que o pastor falou de manhã, né? As crianças para ser uma geração que vai fazer diferença. E queremos nisso lá no meio da floresta, né? E tem mais um vídeo. Sim, aqui agora é o ensino da palavra de manhã. Eu estava ensinando sobre Gênesis aí, né? Aí está o grupinho todo, né?
temos turma do primeiro ano, né? Segundo, terceiro e quarto ano, né? Esse grupinho aí, né? Para ver que é uma escola diferente, né? E tem alguns... Outro dia chegou uma criancinha toda vestidinha, bonitinha, com um sapato, com uma meia, e de repente não tinha mais nada, só ficou na cueca. Então, tem essas coisas assim que a gente muito interessante, né? Então, eu estava ensinando a palavra de manhã. Estou dizendo uma devocional de manhã, né? Onde ensina a escola as lições bíblicas para eles e decora um versículo também, né? Então, acho que só esses 3, né? De vídeo. Até pode passar, então, as imagens também, né? Então, aí estamos aí de novo com eles, né? Aí era para contar, né? Contando com os lápis, né? Também, né? Então, eu estou insistindo em mostrar só para dar escola, para você ver que é importante a sua oração por essas crianças. Viu? Pode passar a próxima. Né? Também aí na minha casa, né, aprendendo matemática também, com as cartas. Eles amam entrar em casa, amam chegar e jogar as cartas aí, e depois ganhar um suquinho, né? Aí também, né? Estamos mostrando quem sabia, né, contando. Né? Esse menininho está bem perto de mim ali, com aquela faixa na cabeça. O nome dele é Robinho. Né? Esse menino tem uma história bastante triste, porque a mãe faleceu. Né? Logo depois do segundo irmão nascer, a mãe faleceu, de repente. Então, esse menino é um menino assim, que tem surpreendido, mas tem muito, muito carente. Né? O pai não se importa com ele, então ele está eu estou meio que adotada, né? Esse daí, meu filhinho lá, né? Então, é essa foto. Acho que tem mais uma, não? Não. Então, pronto, né? Então, dá para você ver e dá para você orar por essas crianças. Eu posso deixar alguns nomes com você, como o do Robinho. E, irmão, então, assim, a razão de quem está naquele trabalho não é porque eu tenho coragem, não, viu? E eu queria saber aqui, quem tem orado por mim ou pelos Yanomami nesse ano? Obrigado. Você que levantou sua mão, eu estou aqui e Deus me livrou de 3 cobras, me livrou de lacraia, me livrou de ameaças, né? Me livrou de uma noite, de repente, senti um mal-estar muito estranho. Nunca tinha sentido uma sensação que não ia respirar do nada, né? Do nada, não tinha nada. Né? Então, e também teve um dia, tem um dos líderes lá do grupo, ele, sem tomar nada, ele já é aquele que carrega 7 entidades ou mais, né? É uma pessoa difícil, né? E claramente vê que é perturbação espiritual. E esse homem bebeu, né? Porque era proibido, alguém levou uma bebida alcoólica para lá e ele bebeu. Como não são acostumados, então o pouco que foi, ele ficou, imagina, já é assim, complicado são. Com mais bebida ficou pior. E ele estava na maloca, não estava mostrando aqui, mas na maloca, que é um círculo redondo com as casas. Eu estava lá, fui assim, né? Fui lá por outra razão. E de repente alguém falou, não vai para lá, porque ele tá todo assim perturbado. Tá bom, então não fui. Quando eu estava voltando, ele começou a gritar comigo, ao do outro lado. Tem que vir aqui me ver. Tem que ver a sua liderança. Eu sou o chefe aqui. Bêbado, né? Completamente bêbado. Caía, levantava. E veio na minha direção. Ele falou, não fala com ele. Ele falou, você tem que falar comigo. Eu falei, eu vou falar quando estiver bem. Não, você tem que me respeitar. Veio andando atrás de mim, eu vou te bater, eu vou te matar, e não sei mais o quê. E veio vindo, e eu fui andando, fui embora, né? Eu fui para casa. E ele foi seguindo, aí um dos irmãos dele tentou pegar esse homem, e ele realmente veio, né? Passou na frente da minha casa, você vai morrer, né? Eu disse, bem, todo mundo vai morrer um dia, né? E então, mantém essas coisas assim. Então, a sua oração faz diferença. Eu sei que não estou pedindo para você levantar mãos, porque é para eu ver, né? Quantos oraram, né? Então, você que orou, aqui está a resposta. Então, muito pode a oração do justo, diz lá em Tiago, né? E esse trabalho, irmão, ele é feito, né? Eu sei que para eu chegar até aqui, eu tenho que pagar passagem, eu tenho que gastar um monte de coisa. Tem 2 coisas, dinheiro e tempo. Você não faz nada sem dinheiro e tempo. Certo? Você tem que gastar seu tempo, né? Energia, né? Ou dinheiro. Ou as 2 coisas. Mas essas coisas, sem a oração, não dá. Sem oração, não vai. Então, assim, quando você... Aqui, você tem um grupo, pode ter mais pessoas aqui, mas teve a festa de ontem, né? Mas uma coisa, nós somos responsáveis, né? É bom ser crente? Está meio fraquinho. É bom ou não, gente?
É bom. E por que a gente não divide essas coisas boas? Então, vamos fazer uma pequena devocional, mas dá para apagar a luz aqui da frente, né? Toda, né? Todinho? Mas olha a diferença, né? E foi isso, né? Thomas Edison, no dia 21 de outubro de 1879, depois de tentar mais de 1000 vezes, ele conseguiu, né, fazer com que uma lâmpada brilhasse por 48 horas seguidas. Isso em 1879. Depois de mais de 1000 vezes tentando, ele conseguiu. E surgiu ali, né, a primeira lâmpada incandescente. E aí até foi denominado também, deu origem ao Dia Mundial da Iluminação. E dali para cá, a lâmpada foi se evoluindo, né? Tanto é que em 1989 chegou a luz de LED. E com muito benefício essa luz, né? Porque é uma luz que, né, ela não cansa, ela gasta menos, tem maior durabilidade e também maior resistência. Né? Ela não emite calor, nem enche também de raios ultravioleta, essa luz LED. E a luz veio evoluindo, né? A lâmpada veio evoluindo. Olha aí quantos tipos de lâmpadas tem coloridas, tem todos os tipos de lâmpadas hoje, né? Isso porque um homem tentou mais de 1000 vezes aprimorar aquilo. Ele não desistiu na primeira tentativa. E ele diz também que não foram erros, mas foram evolução. Ele não via como tentativa, né, para ir evoluindo, até que chegou no dia que teve a lâmpada incandescente. E essa lâmpada também, ela pode melhorou muito a vida de muitas pessoas, né? E ela também, né, ela tem eficiência de energia, né, energética, durabilidade, resistência. Mas para ser melhor usada, então eles têm explicado para que as pessoas possam usar melhor e não fazer nenhum desperdício. Mas para isso tem que ter mudar de hábito. E sabia que para mim lá no mato, né, como eu uso luz solar, né, através dos painéis solares, então a gente acostumou a só ligar a luz no ambiente onde a gente está. Se eu estou na sala, liga a luz da sala. Se não está, né, desliga. Então a gente já ficou, depois de 20 anos tanto fazendo a mesma coisa, você aprende alguma coisa. Então, a gente só usa a luz onde a gente está. No resto da casa está apagado, por causa da bateria. Porque é a bateria que vai, né, segura a energia. E isso, então, a gente pega esse hábito. Então, é que eu chego nas casas agora e eu vou apagando todas as luzes acesas. Eu vou apagando, a minha mãe, por que eu vou apagar? Eu vou passar. Não, apago. Quando tem 1000 luzes acesas, você nem pensa, né, vai gastar tanta energia. Desperdício. Mas isso, então, essa luz LED veio para não ter isso, para melhorar também o meio ambiente. E, irmã, então, a luz é isso. Ela surgiu lá, melhorando, né, em 1800, né, e veio se evoluindo, e temos aí muitas luzes agora, de muitos tipos, né, para clarear. Olha quanta luz estava acesa aqui agora há pouco, né? Mas se você ligar só essa luz sobre a minha, aqui, né, bem pertinho, né? Olha a diferença, você pode ver melhor. Pode apagar de novo. Então, irmãos, com essa lâmpada do Thomas Edison, nós temos na palavra, né? Podemos abrir lá, em Mateus 5, né? Mateus 5, no 16, né? E podemos, né? Ele vai dizer lá que, né, brilhe, né? 5,16, né? Primeiro diz no 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade sobre um monte. E depois ele diz, né, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Então, para que é para ter a luz que Thomas Edison, né, tentou tantas vezes a melhorar, né, a ponto de tentar mais de 1000 vezes, né? Acho que não sei se eu ia tentar tantas vezes, não, né?
Mas ele foi, ele tinha um alvo, ele mais de 1000 vezes. E chegou numa conclusão muito boa, né? Luz que temos hoje. E então a Bíblia diz que brilha assim a vossa luz diante dos homens. E eu sei que naquele domingo que eu estava aqui, o outro domingo que eu estava, 2 domingos atrás, o rapaz que estava dirigindo falou que ele gosta de deixar tudo limpo, né? Que qualquer sujeito quer limpar. E a pastora veio e falou sobre perdão. E sabe isso que a luz faz? Se ele, né, se colocar a luz bem sobre mim, né, olha que, né, pode me chegar até meus fios brancos, né? A luz é para clarear. Obrigada. Não é para você brincar não, tá? Mas, então, irmãos, a luz faz isso. E lá no Salmo 30, no Salmo 8, né? Olha, desculpa, 18, 28. Aqui não, fica nesse versículo, né? Desculpa, Salmo 18, 28. E diz assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz sobre as minhas trevas. Ele joga luz sobre as minhas trevas. Agora, é Davi. Esse é um salmo, né? Quando ele está falando isso daí, o salmista está dizendo, ele começou a orar, né? Vitória e domínio. É um salmo, ele fala várias coisas ali. Ele fala, joga luz nas minhas trevas. Mas para um crente, temos trevas em nós, pastor? Às vezes sim. E quando isso fala nessa igreja, a falta de perdão, ela escurece. E quando tem luz, né, você jogando uma luz num canto, né? E lá no mato, às vezes tem noite que não tem lua, né? Está meio nublado, fica muito escuro. Tanto que eu não posso enxergar daqui até aquela moto ali. Eu olho pela janela, né? E não dá para enxergar. Porque não tem luz nenhuma. Na noite que não tem, né? Noite que está nublado, que não tem lua, que não tem estrelas, está coberta, não dá para enxergar. Eu tenho que usar uma lanterna. E teve umas noites lá que eu fiquei com a minha bateria, descarregou muito, né? E eu fiquei quase sem luz na casa. Irmãos, é muito ruim, né? Não dava quase para ligar nem a luz, fiquei só na lanterna do celular. Então, Thomas Edison fez uma coisa muito boa, né? Criar a luz. A Bíblia fala, brilhe a vossa luz. E hoje é domingo, irmãos. Então, aqui é fácil brilhar a luz aqui hoje. Estamos aqui arrumadinho, né? Ajeitadinho. Mas e amanhã, na segunda-feira? E na terça? E na quarta? E as famílias? E quando fica irritado? E quando o Uber não vem? E quando outra coisa não dá certo? E quando a roupa está apertada? Você ganhou 1 quilo, não dá. Essa não serve. A pessoa não fecha. Ai, ai, ai. Como é que a gente reage? E quando alguém te desagrada, joga a luz sobre as minhas trevas. Então, irmão, ser cristão hoje não está muito fácil, não. Se tiver muito fácil para você, ele não está fazendo nada. Como diz, né? O diabo nem está preocupado contigo. Porque não causa nada. Ontem o pastor apresentou aqui uma estatística de vários lugares, povos que não têm a Bíblia. Então, quem estava aqui ontem à noite, irmãos? Só para ver quem estava aqui ontem à noite. A maioria. Quantos, depois daquela estatística do pastor, quantos, não precisa levantar a mão, tá, gente? Mas quantos oraram por algum daqueles lugares que o pastor apresentou? Quantos oraram? Quanto que você se importou em orar por aquela grande estatística de tantas pessoas que não têm a Bíblia? E alguém me perguntou como é que eu fui para o trabalho, acho que foi a Inês perguntando como é que eu fui para o trabalho, e quando eu comecei a ouvir pela primeira vez sobre missões, foi numa igreja, que eu estava numa igreja e chegou um senhor lá de Mato Grosso, dos índios terenos, né, que estava na cidade naquela época, isso mais de 35, 36 anos atrás. Eles tinham a Bíblia, mas não sabiam ler. E aquele homem estava procurando uma professora para ensiná-los a ler. Mas eu tenho 4 Bíblias em casa.
Quem tem mais de uma Bíblia em casa? Olha aí, mais de uma. E se não sabe ler, o que adianta ter mais uma, ou duas, ou quatro? Então, se nós somos crentes, é bom ser crente, estamos aqui, e se você não orou por nenhum daquele trabalho que foi apresentado ontem, desculpa te dizer, mas você não está preocupado com missões, não. Se você não orou, se alguém daqui não orou nenhuma vez por nenhum daqueles trabalhos que foi apresentado ontem, aqui no nosso Brasil, né? Todas aquelas povos que não têm, se não orou nenhuma vez, então pode orar. Joga a luz nas minhas trevas. E chegar aqui hoje de manhã, irmãos, tudo que foi cantado aqui hoje, né, foi falado, lida a palavra, se não houver uma posição, uma escolha, de nada valeu. Então pode orar. Joga a luz nas minhas trevas. Se você não ofertou, não orou, então pode orar. Joga a luz nas minhas trevas. Se eu te mostrar um monte de fotos aqui, contar vários fatos do trabalho missionário, você vai ficar impressionado talvez. Mas se não fizer nada, joga a luz nas minhas trevas. Nos cantos, né? Podemos chegar nos cultos muitas vezes e voltar da mesma maneira. Nós queremos prosperidade, saúde, riqueza, beleza, bem-estar. Né? Isso, nada de errado. A Bíblia nos dá tudo isso e muito mais. Mas diz, né? Mas diz que existem outros, né? E de pregar do seu vizinho, na sua casa, para os seus parentes chatos, né? Aquele tio, aquele primo, aquela irmã, que deixa a gente chateado. Então, a gente ama a Deus, ama a mim próprio, ama o próximo. Se não ama a Deus, não se ama a si próprio, senão você não pode chamar o próximo. Então, irmão, evangelho é vida. Evangelho é luz. Quando os pastores não estão de religião. Não é religião. Então, se eu perguntasse hoje, quem deixou a casa arrumadinha? Para levantar a mão, tá, gente? Senão, mas eu também. Quem deixou a casa arrumadinha de sair e vir para a igreja hoje? E se fosse projetado aqui, agora na tela, uma cena da nossa vida essa semana, uma das nossas cenas, se fosse projetada aqui, a gente ficaria com alegria ou com vergonha? Se pudesse ser projetado nos nossos pensamentos, pudesse ser visto hoje na tela. Se Deus, né, julgasse que uma nossa atitude, nossa reação aí no trânsito, em algum lugar nessa semana, em casa, né, com os maridos, com as mulheres, com os filhos, com os netos, né? Se fosse projetado essa sua ação, essa tua palavra, esse teu pensamento, a gente ficaria com alegria ou ficaríamos com vergonha, realmente? Se a atitude que você teve durante essa semana não pode ser projetada, eu e você temos que orar. Joga a luz, Deus, nas minhas trevas. A gente estava aqui lavando louça, né, na sexta-feira, né, arrumando aqui, e ainda podia ver assim, as opiniões, o jeito, põe para cá, vira direitinho, né, passa sabão, passa álcool, passa tudo, umas coisas assim. E às vezes fala, mas por que tudo isso, né? Temos que conviver bem uns com os outros, né, pastor? Eu moro com 280 Yanomamis em um grupo, e mais 60 em outro grupo, pode fazer a matemática, né? E mais 11 pessoas da equipe de saúde. Essa é a minha convivência direta ali. Então, eu não estou sozinha, eu estava sozinha sem a equipe da equipe missionária. Então, você pode imaginar quantos atritos, quantas pessoas diferentes, né, num dia só. Do dia de manhã, eu acabei de fazer oração bonitinha, orei certinho, levantei cedo, fiz devoção bacana, espiritual demais, tudo certo. Quando eu abro a porta do quarto, que eu saio do quarto, quem está vindo na minha direção, pessoa, na minha casa só tem tela, não tem janela, só tela, aquela tela plástica verde, né? Para ver tudo fora. Eu vi que estava separando um senhor que eu não queria ver de manhã. Tinha acabado de orar, acabado de ler a Bíblia, pedindo paciência. Falei, Deus, mandou logo esse, né? Aí lá vem ele. Logo, me vê de longe, me diz, por que você não me deu um anzol ontem? Ele disse, ué, porque você não pediu?
Mas você sabe que eu preciso. Você mora aqui tanto tempo, você sabe que tem que ter anzol. Nesse tom de voz já exigindo. Aí eu falei, interessante, estou aqui, morando aqui para te ajudar, ainda vem me exigir logo de manhã, nem fala bom dia, nem nada. Cadê a paciência que eu acabei de pedir? Cadê o amor? Fácil? Não. Necessário? Sim. Então, o segredo não é tudo certinho, né? Não é tudo certinho. Mas o pastor, você mora com esse grupo de membros, que mora todo mundo junto, como é que seria, gente? Tudo junto, pertinho. Você vê todo dia. Bom ou não, gente? Pastor sempre só sorrindo, pastor. Tá certo. Então, irmãos, festa é muito bom. Sentar, comer, né, conversar. Tá, o clima é muito bom aqui ontem. Mas e no dia a dia? É na segunda-feira que mostra o evangelho que nós temos. É na segunda-feira que vai brilhar a luz amanhã no seu trabalho, no trânsito com seu parente. Né? É aí que tem a diferença. E para mim lá, é todo dia. Eu não estou lá pregando o evangelho com a Bíblia na mão, não, gente. Todo dia, quando chega essa escritura na porta, é quando aquele me ameaça, é quando o outro acha que eu tenho que atender, né? Porque agora tem internet, então, o Yanomami fica lá na cidade, fica na rede, na casa do índio, na casa, né? Para os índios. Então, lá na cidade, ele tem internet. Então, ele acha que eu vou estar o dia inteiro com o celular na mão para poder me ligar e eu atender na hora. Ele diz, por que você não me atendeu? Mas, você não viu minha mensagem? Aí você vai ver, vamos dizer, você vai fazer talvez 10 minutos, 5 minutos, por que não me atendeu? Eu falei, olha, eu não estou o dia inteiro sentado esperando você me ligar. E às vezes a paciência falta. Para você não sei, mas para mim falta. A graça falta na prática. Então, tem um trabalho transcultural, né? O pastor também aqui do dia a dia, não é simples, né? Para amar os irmãos na prática. E por isso que Davi, o salmista fala, joga luz, né? Nesses momentos que eu não tenho paciência, quando me falta serenidade, leveza, né? Tranquilidade, como Jesus falou, o meu fardo é leve, né? O jugo é suave. Mas essa é a vida cristã que nós temos que ter. Na prática. Estão querendo ter um grupo para trás de crentes, né? Pós-trauma nas igrejas. Olha, tem um grupo querendo para tratar de crente de pós-traumas nas igrejas. Pessoas traumatizadas, revoltadas, amarguradas, porque não foi bem tratado, porque não falou bom dia para ela, porque não tratou bem, porque demorou. Né? E lá na floresta, a mesma coisa. Tem um homem lá que acha que a gente está lá para atender ele 24 horas, né? Um dia eu fui almoçar, já era 1h15 da tarde, porque eu queria sentar e comer sossegada, não queria levantar. Então, entendi, fiz várias coisas. Eu sentei, eu orei, Deus, eu vou sentar agora, eu não quero levantar. Acho que Deus falou, tá tudo bem, então, minha filha. Quando eu acabei de sentar, Deus falou, vamos ver, Deus, eu quero ter paciência, vou atender bem essa porta hoje. E até ele estava até indo bem. Quando eu sentei, às 1h15 da tarde, eu sentei. Você não acredita, quando eu acabei de sentar, uma criaturinha de 11 anos chegou na porta e falou assim, vai comer agora? Por que você demorou tanto? E eu pensei, ele me viu, tinha só um buraquinho para onde ele me enxergou, através da cortina. E ficou chamando, posso entrar? Posso sentar com você? Não. Por quê? Falei, por que não? Porque eu não quero, hoje eu vou ficar sozinha. O que você está comendo? O que você fez? Bastou 4 perguntas que eu já fiquei irritada. Falei, puxa vida, eu vim sentar agora, às 1h15 da tarde, e Deus manda, por que eu não tenho que ficar? Por que eu não posso ficar quieta um pouquinho, né? E Deus disse, mas você não pediu paciência? Está aí, pratica. Então, evangelho é vida, né? É prática, é todo dia, né? Não é, hoje eu vou ficar mais responsável falando aqui de manhã, estou mais responsável agora ainda.
Então, joga a luz, Deus, na minha falta de paciência. Joga a luz na minha falta de graça, às vezes. No meu descontentamento. No mês de fevereiro, eu falei, Deus, chega, não dá mais, não quero ficar mais, vou me embora, vou sair, não quero mais ficar, não dá mais, né? E eu estava determinada a não continuar. Falei, não, eu vou sair, vou ficar fora vários meses. E naquela tarde, então, chegou, né, 2 pessoas lá e falou, que bom que você está aqui, que bom que você não saiu ainda. Você não vai sair não, né? Ninguém sabia dos meus pensamentos, a não ser Deus. Ele mandou aquelas pessoas para dizer, que bom que você está aqui. Podia não ser útil para, né? Eu posso não ser para várias pessoas, mas uma pessoa, Deus não deixa de mandar uma pessoa. Nunca deixa de mandar uma pessoa para dizer, olha, continua. E a sua oração fez diferença. A tia Zeca me falou que todo dia ela ora por mim. E teve um dia que eu estava aqui na cidade, eu estava indisposta, não ia vir para a reunião, não ia querer sair, estava me sentindo um mal-estar, umas coisas assim, de repente a gente percebe que é opressão. E eu cheguei aqui na reunião e ela disse, hoje às 3 horas eu senti que eu tinha que orar por você. Isso que faz a intercessão. Então, se você não ora, começa a orar. Faz um compromisso com Deus. É para Deus jogar a luz na sua falta de tempo, que você dá tanta desculpa. Deixa de olhar aquele aparelhinho. Faz um propósito de deixar, 10 minutos sem olhar. Meia hora. Uma parte de uma manhã. Só o necessário. Vai ver, você pode orar. Pode ser resposta. Isso é ser cristão. Não é religião. Acho que eu não posso atender agora, só para mim, gente. Então, irmãos, dá tempo sim. E se você não orou por nenhum daquele pedido que o pastor fez ontem, não lembrou nada daquilo ali, sinto te dizer que você tem que fazer essa oração. Joga a luz nas minhas trevas. Então, faça um compromisso, não é com o pastor, não. Mas para o Deus que nós cantamos aqui agora há pouco, a minha adoração dia e noite. Dia e noite? Será? Será dia e noite mesmo? Precisamos. Precisamos de reavaliar o nosso amor, que falamos por Deus, né? Esse louvor que prestamos aqui de manhã. Se não foi com compromisso e com consciência, não valeu nada. Pelo contrário, Deus se aborrece. Então, sejamos, nós estamos aqui num grupo grande hoje. Podíamos ser mais, mas também porque estamos aqui. E que essa oração de Davi, né? Joga a luz nas minhas trevas, para que brilhe para que veja as minhas boas obras. Está se falando sobre perdão. Sabia que o perdão pode adoecer? Tem pessoas doentes no nosso meio por falta de perdão, com toda a mensagem que está sendo falada, com tudo sendo alertado, mas não está nem se perdoando, nem perdoando o outro. E ficam doentes. É provado isso, a ciência prova isso, né? Mas a Bíblia já diz, né? Para ser descurado. Então, faça a nossa vida cristã uma vida de prática. Lá no mato, se eu não tiver prática, não dá não. Lá, ser bom lá, é você falar sim para tudo, é você suprir o que ele precisa, um sabão, um sabonete, um anzol, uma linha, umas coisas assim. Essa semana foi uma semana marcada de perda, né? Lá da congregação onde minha mãe frequenta. Faleceu um senhor, um rapaz, acho que talvez eu vi de um acidente que teve na quarta-feira de moto, 18 anos. Ele é neto de alguém da igreja. Lá no mato, né? Lá na floresta, um rapaz de 25, outro de 37, tinham planos, tinham desejos, mas foram para a eternidade. A morte é uma realidade para todos nós, sabemos disso. Então, irmãos, hoje, né? Hoje é o dia de a gente reavaliar e fazer algo, né? Pelo próximo. Onde não tem nada da palavra de Deus, ora por esses lugares. Você não pode ir até lá, mas então ora para que alguém vá.
ajuda alguém que vai, mas faz alguma coisa para mostrar que você ama a Deus. Para que brilhe a nossa luz diante dos homens, né? E glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E se tem aquele canto escuro, pode ligar a luz de novo, né? Aqui, olha aí, olha a diferença. Olha a luz. Olha a claridade. É assim que é para ser. Brilhe a sua luz, a minha luz. Imagina, nossa luz brilhando e alcançando outro. A luz Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes. Em 1800 e pouco. Estamos em 2025 e a luz está aqui. Até onde vai a sua luz? Até onde vai a sua luz? Para você que orou por mim, foi até na floresta. Se você orar pelo, né, todo esse pedido que o pastor apresentou, a luz vai até lá. Se você não fizer nada essa semana de prática, sinto te dizer, tem que orar. Joga a luz nas minhas trevas. Se não fizer uma coisa por alguém essa semana, né, para que ela possa conhecer a Deus, tem que orar. Joga a luz nas minhas trevas, da minha religiosidade, da minha indiferença. O primeiro passo foi chegar aqui hoje de manhã. Levantou, cansado, né? Cansado, mas veio. Então já foi um passo. O segundo passo, né, é continuar. Toda essa jornada, né, desde os meus 22 anos, né? Na casa dos 60, tá, gente? Então, já tentei, quis parar sim. Já fiquei desanimada? Sim. Já fiquei chateada? Sim. Já falei, Deus, não dá mais, assim não dá. Um dia lá a geladeira não funcionou, não tinha energia na bateria suficiente, tinha chuva, sol, e a geladeira descongelou todinha, a carne foi ficando com um cheiro estranho, eu tinha que tirar, secar e mudar e tentar de tudo. Eu falei, Deus, não dá. Para ficar do jeito que não dá, não fico desse jeito aqui. Sem ter uma coisa direito para funcionar. Chegava, não tinha luz. Então, quando Jonas ficou chateado ali, a gente pensa, não é só Jonas, a gente também fica assim. Assim não dá não, Deus. Por que não tem isso, não tem? Por quê? Ele falou, porque você não pede. Porque você não está com a atitude certa. Eu tinha que orar aquele dia. Joga a luz nas minhas trevas. Então, irmãos, que nesse dia, né, 27 de julho, que você toma uma decisão, você e Deus, eu vou, né, ser uma luz, a minha luz vai brilhar. Eu vou fazer diferença. O Brasil vai mudar, porque eu vou orar para trazer luz sobre o Brasil. A Socorro não voltou ainda a voar. Então, lá no norte está tendo uma perseguição religiosa. Eles estão com, né, não querem, pode pousar tudo naquele, todo mundo pousa naquela pista, menos a Socorro, porque é uma entidade religiosa. O governo não gosta das coisas de Deus. Ele não gosta do Espírito que está em nós, não está nele, no governo, na maior parte das suas pessoas. Então, oremos para que tenhamos vida tranquila. Não é falar do governo, mas é orar pelo governo. É orar, é abençoar cada dia, né? Ora, você pode orar. Entra no teu quarto, fecha a porta, assim diz a palavra, e ora a Deus. E você vai ver mudança. E a mudança que chegar, você vai ser parte. Porque se você não orar, você não é parte da mudança do Brasil. Se você não faz nada, você não é parte da mudança do Brasil que vai chegar. Eu quero ser parte, e você? Vamos orar. Agradecemos a Deus por essa manhã de domingo. A tua palavra é viva e faz diferença. Mas só faz diferença se nós praticarmos. Ela diz que feliz é aquele que pratica. Não é só que conhece, mas que pratica. E a prática não é fácil, a Deus. Não é fácil quando falta paciência. Não é fácil quando passa o contentamento. Quando a ingratidão está reinando. Então ensina-nos a orar, Pai, a jogar a luz. Joga a luz nas nossas trevas. Para que a semana seja uma semana diferente. Possa orar pelo Brasil. Para que venha mudança. Para que venha justiça. Para que a impunidade, né, cesse no nosso país.
para que a riqueza do nosso país, Pai, fique no país. Então, ó Deus, sonda o nosso coração. Depois todo aquele louvor teve de manhã, dizendo que dia e noite, nós cantamos isso. Então, que seja uma verdade. Sabemos que não é na prática ainda não. Que muitos aqui possam despertar para a oração. Um clamor, um tempo reservado contigo, a favor do nosso Brasil. Para que cesse a criminalidade, para que cesse, ó Deus, a prostituição, Pai, a pedofilia no nosso país, a perseguição, Pai, para impedir que pessoas escutem a sua palavra. Os indígenas estão sendo proibidos de ter missionário nas suas áreas. Pode entrar de tudo, menos a tua palavra, Deus. Mas a tua palavra não está presa a nada, porque tu é o Deus que muda, mas muda através de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Então joga a luz nas nossas trevas e que brilhe a nossa luz nessa semana, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem a Ti, ó Deus, que está nos céus. Em nome de Jesus, amém.